teria formado uma rede? Nós formamos, sim, a rede do bem, né? A rede da justiça, a Liga da Justiça, a verdadeira Liga da Justiça, magistratura, defensoria, promotoria. Essa que é a verdadeira Liga da Justiça. E o Banco de Ações Civis Públicas foi inspirado, então, por essa Liga da Justiça, a Liga do Bem. Por quê? De uma maneira muito simples, né? Confesso a vocês, não deu trabalho nenhum. Rodrigo, me manda todas as iniciais das ações civis públicas. Marcela, da Defensoria, me manda todas as iniciais da Defensoria Pública. Pelo Tribunal, né? Marcelo Filgueiras, da área da DGCOM. Marcelo, faz o casamento de todas as ações do Rodrigo, da Defensoria, com as decisões do Tribunal. Juízes das varas empresariais vão fornecer todas as sentenças e as tutelas. Pronto. A Liga da Justiça está formada e é o embrião, né, de uma mudança de comportamento do Poder Judiciário, né? Ninguém discute mais espaço institucional da Defensoria, espaço institucional do Ministério Público. Nós todos temos o mesmo objetivo, um objetivo comum, né? E essas questões que, em princípio, parecem paradoxais, sem solução, elas vão ser solucionadas. E o quadro já vem mudando, né? Esse desafio é nosso. Cada um de nós tem que participar. Eu vou pedir para eles ligarem lá o telão, abaixando um pouquinho o nível de iluminação para os colegas poderem ver. O Banco de Ações Civis Públicas pode ser consultado aqui na página do Tribunal, por qualquer um, em qualquer lugar. Consulta, Ações Civis Públicas. A rede da Emerge é um pouquinho mais lenta que a nossa, né? A estrutura do banco é muito simples, né? Pesquisa por hipertexto, né? Qualquer palavra-chave pode ser pesquisada, sem necessidade de usar conectores. Então, nós vamos fazer a pesquisa simples. Tarifa, renovação, cadastro. Em primeiro lugar, o andamento do processo. Todo o andamento do processo é o mesmo que aparece na internet, com a íntegra das decisões, permitindo corte e cola. Já viram que a decisão é essa que está no Globo, da Adriana Laia, que está participando do nosso encontro. E qual é o serviço prestado por esse banco de dados? Vincula o andamento do processo com a ajuda, né, dos nossos amigos da Liga da Justiça, os promotores, as iniciais, na íntegra das ações civis públicas, permite corte e cola. Voltamos. Tutela antecipada na íntegra. Tutela antecipada para que o Itaú
se abstenha de cobrar tarifa de renovação de cadastro de R$ 35. E essa solução coletiva precisa inibir milhares de ações individuais idênticas em face da mesma empresa. Voltamos. Cartão, crédito, recusa. Petição inicial. Uma das ações civis públicas, me parece, mais importantes que tramitam hoje, em relação ao reflexo que tem nos juizados. O Ministério Público questiona, nesse caso, a inexistência de informação para o consumidor de que o consumidor tentou utilizar o crédito no cartão e sofreu restrição de crédito. O que pede o Ministério Público? Brilhante, como sempre. Que o comerciante emita um recibo informando que houve restrição de crédito. A tutela antecipada foi concedida. Tudo resolvido. O tribunal cassou. É isso que a gente precisa discutir. É nisso que a gente precisa se empenhar. Tá? Porque nos processos individuais, em primeiro lugar, questão de prova. Tá? Sofrer restrição de crédito. Porque ele está dizendo? Cadê a prova? É caso de inversão do ônus da prova? Como é que eu vou provar? Como é que eu vou fazer a prova negativa pelo lado do fornecedor? Então, Rodrigo, não sei se essa é a sua, mas eu achei brilhante. E nós temos que nos empenhar em relação a essas questões, porque elas vão ditar o nosso futuro. Tá? Nós não podemos mais conviver com milhares de ações idênticas iguais em relação à mesma empresa. O Banco de Ações Civis Públicas, para quem milita na área do consumidor, pela qualidade das peças, né, na verdade, um mestrado, uma pós-graduação em Direito do Consumidor. Quem se debruçar, né, fazendo pesquisas no banco, né, vai ficar impressionado ao perceber a qualidade do serviço prestado na área do consumidor pela Liga da Justiça. Né? As ações civis públicas são brilhantes, né? As decisões de tutela antecipada, todas fundamentadas, né? As sentenças maravilhosas, são peças, né, que nos ensinam. Né? Eu, em muitos casos, né, quando vou ter que proferir uma decisão, navego no banco, mesmo que não sendo a mesma matéria, dali a gente vai tirar muitos fundamentos para a melhoria, né, do sistema. Aqui não está deixando eu voltar. Vou entrar de novo. Consegui. Mais uma pesquisinha. Celular, migração, código, acesso.
Petição inicial. Ministério Público de novo, questionando quando o consumidor pretende migrar do telefone celular pré-pago para o pós-pago, manutenção do mesmo código de acesso. Brilhante, tecnicamente possível. Enquanto tramitava a ação civil pública, com liminar concedida, centenas de sentenças dos juizados de improcedência. Improcedência. Não há prova com relação à capacidade técnica da empresa de manter o mesmo código de acesso. Alguma coisa está errada. Como é que a solução coletiva, né, aponta numa direção e, a nível individual, né, os magistrados, de maneira singular, decidem de maneira oposta? Então, esse foi o objetivo, né, da criação desse banco, com o apoio, né, da Defensoria Pública, do Ministério Público, né, da Comissão de Defesa do Consumidor, da ALERJ, e é uma solução, ou seja, uma ferramenta que tem que ser criada, né, e aprimorada por nós. Porque eu não tenho dúvida, eu acho que hoje, né, essa equação entre conflitos individuais e conflitos coletivos é a mais importante. É a mais importante. Em segundo plano, me parece que é o processo virtual. Não é tema da palestra, mas sempre que eu tenho oportunidade, volto a apertar na mesma tecla. Processo virtual, nós podemos ter 5 funcionários no cartório, e não 25 funcionários perdidos, juntando papel, acumulando papel. Então, em primeiro plano, solução de conflitos coletivos. Em segundo plano, processo virtual. Isso é condição de sobrevivência para todos nós, né? Eu tenho 40 e tantos anos, 12 de juizado. Quando retornei agora para o meu juizado, na primeira semana eu fiquei assustado. Muito assustado, né? E preocupado, né, de não poder mais, pela minha condição de vida, de atender a esse volume de demanda. 1000 conclusões por semana. A Natália aguenta. Eu confio que eu talvez consiga, né, umas 600, 700, mas 1000 conclusões por semana, eu acho que não tem mais condição física, né, de atender a essa explosão de demanda. Então, é muito importante, que a gente não está discutindo aqui coisa acadêmica, né? Nós estamos discutindo aqui condição de sobrevivência, né, e de adequação do serviço jurisdicional a esse quadro que nós criamos, né? A eficiência da solução individual desses conflitos conspirou contra, né, a solução de conflitos coletivos. Cabe a nós, né, fazer a reversão desse quadro, sem o qual eu acho que daqui a pouco nenhum juiz de juizado vai querer ficar em juizado, porque é humanamente impossível, e o pior, que me preocupa mais, né, 55 mil processos, e aqui eu estou falando porque estamos em casa, né, 55 mil processos iguais, idênticos do Unicard. Houve violação do dever de informação, milhares de sentenças condenando, 1.500, 2.000, 3.000, de uma hora para outra, tudo improcedente, artigo 285-A do CPC, morte súbita. Morte súbita, né, é o julgamento de improcedência, o nome é perfeito, julgamento de improcedência sem audiência de instrução de julgamento, indicando precedentes idênticos.
alguma coisa está estranha, né? Então, me preocupa muito mais, né, essa explosão de demanda gerar uma reação do próprio Poder Judiciário, né, no sentido de repelir a demanda. Isso é que nós não podemos deixar que aconteça, né, porque não é justo com o jurisdicionado, não é justo com a nossa clientela, né, que confia no Poder Judiciário. E, para concluir, né, vou lembrar mais uma vez, na pesquisa feita pela AMB, 2 vezes seguidas, os juizados especiais receberam, né, das pessoas consultadas, da população, um índice de 71% de credibilidade. 71% dos entrevistados confiam no Poder Judiciário, juizado especial. 40 e poucos no Poder Judiciário como um todo. Então, eu não quero ser alarmista, mas, se o sistema de juizados não der conta dessa demanda, ou se não inspirar confiança nos consumidores e nos advogados, a migração que já está acontecendo de processos do juizado para as varas cíveis vai acontecer. E aí nós vamos ter que criar mais varas cíveis, né, mais vagas de desembargador, muita gente vai gostar, e nós não temos de onde tirar, né, esse número de juízes. Então, a deficiência do sistema de solução de conflitos individuais e a eventual inviabilização dos juizados especiais vai gerar um efeito extremamente nocivo para todos nós, que é a incapacidade também do sistema de solução de conflitos individuais, justiça comum, né, de também não atender a demanda. E aqui eu faço um alerta, né? No ano passado, nós tivemos, se não me falha a memória, 1.100.000 processos. Mais ou menos 550.000 nos juizados especiais. 550.000 em todos os segmentos da justiça. Então, se inviabilizar o sistema especializado dos juizados especiais e uma parte desses processos, dessa demanda, migrar para a justiça comum, é possível que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se transforme no Tribunal de São Paulo. Nós é que temos que evitar que isso aconteça, né? Cabe a cada um de nós zelar pelo trabalho, pela dedicação que todos nós tivemos nos últimos 12 anos, que fizemos o sistema funcionar, né? Atendemos a população e nós somos responsáveis por essa credibilidade que aponta, né, na opinião pública, 71% dos entrevistados confiam no Poder Judiciário. Então, é muito importante, né, que essas questões que a gente discute aqui, né, tenham um resultado, né, adequado. Bom, por último, eu gostaria de indicar, né, uma leitura de um recurso especial, RESP 411-529, originário de São Paulo, o IDEC, em face do Banestado, que foi o motivo desse convite à desembargadora Fátima Nancy Andrighi. É um acordo maravilhoso, onde ela simplesmente repele o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública e sustenta, e prevaleceu o voto dela, que a coisa julgada na ação individual plurima tem efeito erga omnes a nível nacional. Então, quando a Adriana Laia concede essa tutela e fez referência a esse acórdão, né, impedindo que o Banco Itaú
cobre taxa de renovação de cadastro, ela está fazendo isso a nível nacional. E isso é óbvio, né? Por que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, tendo decidido uma questão, vai abrir margem para que, em outro estado, outro juiz decida exatamente a mesma coisa, se o empreendedor, né, explora essa atividade bancária a nível nacional. Então, o acórdão, se vocês quiserem, eu vou deixar disponível aí na Emerge, pode ser pesquisado na internet, é um acórdão maravilhoso e contribui em muito, né, para a solução dessas questões que nós estamos discutindo aqui. Bom, então, eu encerro aqui a minha manifestação, né, um tanto alarmista, mas de coração, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Tenho verdadeira adoração e não quero, né, de forma alguma, presenciar ou acompanhar, né, a involução do sistema, né? E precisa, né, é necessário que cada um de nós participe desse movimento, né, que venha aderir, né, à Liga do Bem, à Liga da Justiça, porque tenho certeza de que essa participação de todos é fundamental para que nós tenhamos, né, no futuro, né, esse reconhecimento pela opinião pública de nós prestamos um bom serviço, porque cada um de nós, né, dá muito de si e em prejuízo da sua vida pessoal. E nós não merecemos, né, críticas, né, da população em relação à inadequação do serviço jurisdicional. Então, fica aqui o meu agradecimento com a participação de todos e devolvo a palavra para o desembargador Índio.